Olá, aqui é o Vitor e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante que vocês me pedem muito lá no meu Instagram, @igoeducação, que é quais são as melhores ações para fazer venda coberta. Todo mundo me pergunta isso lá no Instagram. Inclusive, antes de começar o vídeo, pausa esse vídeo agora e me segue lá no @igoeducação no Instagram. Lá eu compartilho conteúdos com mais tempestividade, stories lá, tô o dia inteiro falando com vocês. Então pausa aí, já me segue. E uma pergunta que sempre surge lá é: quais são as melhores ações para venda coberta? Qual ação eu tenho que escolher para fazer venda coberta? Então, como vocês me perguntam muito lá, resolvi transformar esse conteúdo num vídeo para você poder assistir sempre que precisar e eu poder mandar um link lá também para todo mundo que me pergunta. Vamos nessa. Bom, e como todo vídeo aqui do canal, eu não quero só te dar uma lista, né? Olha, ação X, Y, Z, W e tal. Eu quero te falar por quê, né? Tentar te ensinar alguma coisa aqui nesse vídeo para você sair daqui melhor do que você entrou, entendendo por que essas ações são legais para fazer venda coberta e não só, vou ver um vídeo desse cara aqui para pegar uma diquinha, né? Para sair daqui com uma diquinha. Então, tomara que você aprenda bastante nesse vídeo. Vou falar os porquês e vou dar exemplos de ações que, na minha opinião, estão em bons momentos para fazer venda coberta. Então, são basicamente 4 coisas que eu olho antes de fazer uma venda coberta. Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa aqui, mas essas 4 são extremamente importantes. É a qualidade da empresa, preço dessa ação, a volatilidade implícita, ou seja, se a opção daquela ação é cara ou é barata, e a liquidez das opções dessa ação. Eu olho bastante essas 4 coisas, todas elas são muito importantes, algumas mais importantes que outras. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens em detalhe. Então, a primeira coisa é a qualidade da empresa. Para mim, isso é extremamente importante. Uma venda coberta é composta por 2 partes, 2 itens, né? É uma ação e uma opção, beleza? São 2 coisas. As pessoas geralmente focam aqui na opção. Qual a opção que eu vendo, com quantos dias, qual que é o prêmio, quanto dá para ganhar, quanto que eu recebo, e para rolar, e etc, etc. Sendo que a coisa mais importante de uma venda coberta é a ação. É esse lado aqui da equação. E por que isso acontece? Esse lado aqui da equação é onde está o risco, né? O maior risco de uma venda coberta está na ação, beleza? Qual que é o maior risco? Você comprar uma ação, fazer venda coberta e essa ação ser de uma empresa de má qualidade. E aí a ação começa a cair e você não consegue mais recuperar esse dinheiro. Você é obrigado a realizar prejuízo ou continuar com aquela ação na carteira por anos lá sem render nada. Então o maior risco de uma venda coberta não é a opção. Não é a ação subir. O maior risco é você escolher uma ação ruim para fazer esse tipo de operação. Se você tem uma ação boa, mesmo que ela caia, tá? Mesmo que o preço dela se deprecie, você sabe que é uma empresa de qualidade, vai continuar dando lucro, às vezes está só passando por um momento ruim e vai se recuperar, vai te pagar dividendos no caminho. Você sabe que aquele investimento ao longo dos anos vai ser um bom investimento, independente, né, se você vai estar fazendo venda coberta com ele ou não. Então isso dá uma tranquilidade, uma paz na hora de operar que é muito boa. Você faz a venda coberta, quando der para fazer, quando for favorável fazer, você faz. Quando não for, você não faz e segura aquela ação contigo sem grandes dores de cabeça, sem grandes problemas. Então essa primeira parte da qualidade da empresa é muito, muito importante. Eu cansei já de ouvir gente lá no meu Instagram, no meu Telegram, falando: olha, comprei Cogna, IRB, Cielo, Magalu, Via, por preços astronômicos e agora a ação caiu lá 70% e eu não sei o que fazer, como que eu saio dessa, né? Geralmente essas pessoas, elas erraram nessa parte, né? Nessa parte da equação. Escolheram uma ação que não era uma ação de tanta qualidade assim. Ou o setor está passando por problemas, ou a empresa está passando por problemas, ou era um case de turnaround, né? Não era um case assim de uma empresa de qualidade de fato. Para operar venda coberta, eu prefiro empresas de qualidade. Não é que você não possa operar essas outras empresas, mas eu prefiro, para venda coberta, empresas de qualidade, sólidas, mais tranquilas. O segundo ponto que a gente vai falar aqui é sobre o preço. O preço da ação é muito importante. Você pode ter um negócio excelente, uma empresa de super qualidade lá, mas o preço dela está muito alto. Você vai fazer um mau negócio se comprar aquela ação, mesmo que faça venda coberta e vá baixando ali o preço médio, essa ação vai ser um mau negócio, porque você comprou muito caro. Por um outro lado, se você for muito bom de análise de preço, né, de análise fundamentalista ali, né, saber o valor que tem ali intrínseco numa ação, você pode até comprar uma empresa ruim, desde que ela esteja extremamente barata, muito mais barata do que ela deveria estar, tá? Você ainda vai sair positivo lá na outra ponta, muito provavelmente. Então, se você sabe bem analisar preço, você pode até desprezar um pouco o primeiro critério lá da qualidade, se o preço da ação estiver muito, muito abaixo do valor intrínseco dela. E o preço para venda coberta, ele é meio traiçoeiro, porque tem duas
duas abordagens. Eu vou gostar de fazer venda coberta quando o preço da ação está extremamente alto e quando o preço da ação está extremamente baixo, tá? São dois extremos. Aqui no meio, geralmente eu não vou fazer venda coberta, mas quando está muito alto ou muito baixo, vão ser bons momentos, excelentes momentos para você fazer venda coberta. E eu vou explicar a diferença desses dois, né? Quando está muito alto, quando está muito baixo. Se você já tem uma ação na sua carteira, você comprou aquela ação, já deu tempo, ela já subiu, você já está com um ganho muito bom naquela ação, esse é um bom momento para fazer venda coberta, né? Se ela está muito cara. Então a ação subiu demais, ficou muito cara, já é uma ação que você tem na carteira, já vem carregando e tudo mais. De repente, quando ela fica muito cara, o valor dela, né? O preço dela na tela ali ultrapassou os fundamentos, né? Ultrapassou o valor intrínseco daquela ação, daí sim começa a fazer sentido você remunerar essa posição com venda coberta, porque se ela continuar subindo, você entrega aquela ação por um preço caro, né? Por um preço alto, por um preço maior do que ela vale do ponto de vista fundamentalista. Então é assim que a gente faz venda coberta quando a ação está muito cara, né? É aquela ação que você já tem na carteira. Quando você já tem ação na carteira, você vai tentar procurar as ações que estão caras para você remunerar. Já a outra abordagem, quando a ação está muito barata, é para quando você ainda não tem a ação na sua carteira ou você tem a ação na carteira e está tentando aumentar a posição. Então, quando você vê uma ação muito barata, você vai estar pensando em vender put, né? Fazer uma venda coberta de puts, ou então adicionar essa ação na sua carteira e fazer aquela venda coberta ali para poder remunerar essa posição. Especialmente quem é muito taxeiro ali, né? O cara gosta de ganhar aquela taxinha da opção ATM ali. Quando a ação tá muito, muito barata, esse cara faz a festa, né? Porque ele pode simplesmente comprar a ação muito barata, ou seja, ele já tá mitigando um grande risco aí, que é a ação continuar caindo muito, e ele vende aquela taxa ali, vende aquela opção ATM ali e leva a taxa para casa. Geralmente, quando a ação tá caindo demais, o preço das opções vai aumentando também. Então ele pega uma taxa gorda, corre um risco bem baixo e compra a ação bem baratinha ali. Se for o caso, ele entrega tudo mais, mas ele queria a taxa e aí no mês que vem ele parte para uma outra oportunidade, faz uma outra análise de uma outra ação, ou até essa mesma ação, né? Faz a mesma operação de novo, etc. Essa é uma abordagem interessante. Quando o preço está muito caro, as ações que você tem na carteira que você vai fazer venda coberta. Quando o preço está muito barato, né? As ações estão muito baratas, você está pensando em adicionar ações na sua carteira. Então você vai fazer venda de put, ou então essas operaçõezinhas de taxa aí, né? De comprar ação muito barata e já vender a opção para pegar aquela taxa gorda lá que você está vendo na tela. O terceiro critério que a gente vai falar aqui é a volatilidade implícita. Olha, eu ia até explicar a volatilidade implícita aqui, mas eu acho melhor fazer isso num outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Vamos só falar que a volatilidade implícita é basicamente dizer se a opção daquela ação é cara ou é barata, né? Se os prêmios são gordos ou são magros. Então você vai buscar sempre, né, aquelas ações que têm prêmios mais gordos, né? Não quer dizer que você não possa vender o prêmio, né, as opções das outras ações, mas se for mais gordo, melhor para você, você recebe mais dinheiro, mais taxa. E isso da volatilidade implícita tem um pedaço que é da ação, né? Quando a ação é mais volátil mesmo, historicamente, geralmente os prêmios são maiores, né? Mas quando a ação está num momento mais volátil, num momento de muita expectativa, a volatilidade implícita dessa ação, né, das opções dessa ação, começa a subir bastante. E aí você pode usar esses momentos para fazer vendas cobertas de call e de put. Então é bem simples, tem alguns indicadores que a gente pode usar. Um indicador bem famoso é o famoso IV Rank, é o ranking de volatilidade implícita. Ele vai de 0 a 100 ali, quanto maior, maior a volatilidade implícita. Então você vai querer vender as opções quando esse IV Rank estiver bem alto. E ele sempre compara com os últimos 12 meses ali da ação. Então é um indicador interessante para a gente olhar se no último ano ali aquela volatilidade implícita naquela opção está alta ou está baixa. Se estiver alto, é um momento melhor para a gente vender. E finalmente tem o quarto critério, que é a liquidez. Então a liquidez é se tem ofertas de compra e de venda com abundância naquela ação, se o spread entre a compra e venda não é muito alto, se tem vários strikes, né, para você poder usar, se você consegue fazer manejos, né, rolagens, esse tipo de coisa ao longo do tempo. De longe aqui no Brasil a melhor ação para liquidez em opções é a Petrobras. Inclusive esse é o motivo pelo qual os meus exemplos aqui no canal geralmente são com a Petrobras. Esses são 4 critérios que eu gosto de olhar antes de fazer uma venda coberta, antes de decidir qual ação eu vou usar para fazer uma venda coberta. Agora a gente vai para uma parte do vídeo em que eu vou te dar exemplos de ações que eu acho que estão em momentos interessantes para fazer essa venda coberta. Bom, e a venda coberta, ela é a principal operação para quem quer fazer renda com opções. É a mais simples, é a primeira operação que você tem que aprender se você tem um patrimônio investido e quer fazer renda em cima desse patrimônio. Opções são um excelente instrumento para fazer isso. Mas apesar de ser a
a operação mais simples, a que você tem que aprender primeiro, esse mundo das opções, especialmente voltado para renda, é gigantesco. Existem várias outras operações que você pode fazer para fazer renda com opções, para potencializar essa renda com opções, né? Tirar mais prêmio ali do mercado. No meu curso Aprenda Operações Estruturadas, eu ensino tudo isso, como você vai fazer renda com opções de uma maneira inteligente, conservadora e de preferência arrancando o máximo de prêmio do mercado que você conseguir. Os alunos que estão lá estão gostando bastante, eu recebo muitos e muitos depoimentos o tempo inteiro lá nos meus grupos de Telegram, no meu Instagram, aqui nos comentários dos vídeos, direto alguém fala também. Eu tenho certeza que se você entrar, você vai gostar bastante. É um curso simples, didático, barato, tem comunidades de alunos, tem lives mensais, então é bastante legal, é realmente uma comunidade de pessoas que está ali arrancando o prêmio do mercado, fazendo renda com opções. Tem um link aqui na descrição para te levar para um vídeo onde eu explico um pouquinho melhor como que funciona o curso por dentro, e lá nesse vídeo vai ter um link, se você quiser fazer parte da minha turma aí, da minha gangue, vai estar lá o link para você adquirir o curso e me ver do lado de dentro do curso. E vamos para os exemplos agora, que eu sei que vocês querem bastante ouvir falar sobre isso. Só antes de falar os exemplos, isso não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, de investimento, de nada. Se você quiser fazer investimentos, por favor, né, estude bem essas ações e aí faça por sua conta e risco. Isso aqui não é uma recomendação. A primeira ação que eu queria falar é sobre a Petrobras. Petrobras é uma empresa que melhorou muito ultimamente, a qualidade dela está muito melhor, né? Desde 2015 para cá, a empresa mudou da água para o vinho, então hoje eu considero uma empresa de qualidade. É uma empresa bastante cíclica, tudo bem? E é uma empresa que esticou bastante. Ela tem muita liquidez, tem uma volatilidade alta nas opções, na minha opinião, e está bem num dos topos históricos ali, né? Bem próxima do topo histórico. Então, na minha opinião, é uma boa empresa para se pensar em vender calls agora, né? Fazer aquelas vendas cobertas ali depois que a ação já subiu bastante. Ou seja, é aquele tipo de case para a ação que você já tem na carteira e está pensando em fazer venda coberta. Se fosse para entrar agora em Petro e fazer venda coberta, eu não acho que talvez fosse uma boa alternativa. Eu esperaria ela dar uma corrigida, uma recuada. Não sei se isso vai acontecer tão cedo, mas com certeza um dia ela vai te dar a oportunidade de fazer isso, porque, como eu falei, é uma empresa bastante cíclica. A segunda empresa que eu gosto bastante para esse tipo de operação, né, de venda coberta, é Banco do Brasil. Banco do Brasil, o primeiro CNPJ do Brasil, né? Então, empresa bastante antiga, centenária, com histórico de lucros absurdo, né? Muito antigo e muito bom. Lucros crescentes, a empresa roda bem redondinha, é muito legal mesmo. Lucra muito, dá muito dinheiro e está em preços ridículos, tá? Você vai olhar lá o preço sobre lucro, o preço sobre valor patrimonial, é um negócio ridículo. Se eu não me engano, o preço sobre lucro está alguma coisa como 5 e qualquer coisa, e o preço sobre valor patrimonial está lá em 0,7 ou qualquer coisa desse tipo. Então, é uma empresa que realmente está muito, muito barata. Ao mesmo tempo, é uma empresa que começou o ano a R$27 e agora já está em 37. Então, na minha opinião, o Banco do Brasil serve para os dois casos. Se você tinha ação na carteira, quiser fazer uma vendinha coberta, de preferência bem fora do dinheiro lá, porque eu ainda acho que ela pode subir bastante, eu já acho que é razoável fazer isso. E se você não tem na carteira e quer vender put para assumir ou então comprar para fazer venda coberta, eu já acho que seria um bom negócio também. Claro que ela pode cair, né? Ano de eleição, tudo pode acontecer, tem risco político, tem um monte de coisa, mas é uma empresa que ficaria tranquila em carregar na minha carteira aí também por um bom tempo, caso ela caísse bastante e ficasse muito mais barata ainda. Aliás, é aquela empresa que você consegue ir comprando ao longo do tempo sem muito problema, porque é uma empresa que dá lucro há muitos, muitos anos, já passou diversos momentos políticos aí e continua viva. E tá num preço realmente muito barato, na minha humilde opinião. A terceira empresa é Cyrela, tá? Uma construtora, incorporadora, bem famosa inclusive, né? Padrão bem alto. O que eu acho legal é que é cíclico também esse setor, né, de construção civil. A gente está numa fase em que está todo mundo penalizando bastante essas empresas, beleza? Porque já estão antecipando aí os juros altos, né, e tudo isso é bastante ruim para o setor. Mas a Cyrela é uma empresa que tem bastante caixa, né? Ela usa muito recurso próprio ali, não tem dívida preocupante nem nada desse tipo, né? E é uma empresa que está bem tranquila dentro desse setor e, na minha opinião, já foi muito, muito penalizada. Você vai olhar os múltiplos lá de Cyrela também, é aquele negócio, né? Preço sobre lucro lá embaixo, tá abaixo do valor patrimonial e é uma empresa que tem um histórico muito bom, né? Histórico de lucros muito bom. Então, na minha opinião também, é uma empresa que está bastante barata, né? Eu estaria pensando ali em vender put, inclusive de vez em quando estou fazendo. Se você é taxeiro lá também, comprar a ação e vender uma call, né? A volatilidade implícita lá das ações de Cyrela fica muito alta de vez em quando, tá? Então, é uma empresa que você vai conseguir receber bastante prêmio, que é uma coisa muito boa se você é taxeiro aí, né? Se você compra a ação e vende a opção ali na linha do dinheiro. Em quarto lugar,
lugar tem uma posição aí que é um pouco mais polêmica, né? Que é BR Malls, tá? Eu gosto bastante da empresa, eu acho um negócio muito simples, muito tranquilo, né? Um negócio de shopping centers, tá? Então, na minha opinião, bateram muito nesse setor aí na pandemia, com razão, né? Os shoppings fecharam durante muito tempo, né? Ficou uns anos aí tendo bastante problema, muito lojista quebrando, um monte de coisa ruim no setor, mas eu acho que o pior já passou e eu acho que o preço da ação ainda não refletiu isso. Eventualmente, os lucros vão melhorar, as coisas vão voltar a acontecer bem lá para a empresa, na minha opinião, né? Eu acho que é o que vai acontecer, o futuro a Deus pertence, mas, na minha opinião, tem tudo para isso acontecer e o preço está muito baixo da ação, né? Tá lá perto das mínimas aí dos últimos anos. Além disso, a volatilidade de BR Malls é muito interessante e ela anda bastante de lado, sim, né? Dentro de uma faixa de preços, tá? Inclusive, eu falei sobre isso num outro vídeo em que eu explico a estratégia The Wheel. Não sei se você já ouviu falar nessa estratégia, mas eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, se você quiser conferir. BR Malls é uma das empresas que eu citei lá como boa empresa para estratégia The Wheel. Clica nesse quadradinho aqui, eu vou te ver lá no próximo vídeo. Não esquece de checar também os links na descrição, que tem muita coisa legal para você. Foi um prazer estar com você. Grande abraço.